Boa noite, amada igreja do Senhor. Aleluia, pensei que eu estava sozinho. Que alegria imensa poder estar aqui compartilhando mais uma vez a palavra de Deus. E hoje nós temos assim um dia especial. Hoje é o dia em que nós vamos ceiar, né? E eu estava pedindo ao Senhor uma palavra. E o Senhor colocou no meu coração para que nós viéssemos falar da ceia. Porque muitas vezes nós não entendemos a profundidade que é nós estarmos aqui, fazendo esse memorial, essa ordenança que Cristo nos deu, em ceiar. E algo que quando eu estava estudando, vou tentar resumir o máximo possível para não alongar, que eu vi que seria 3, 4 pregações, e eu tentei resumir ao máximo, para que nós viéssemos pelo menos entender um pouco mais do que vem a ser a ceia do Senhor. Porque algo que me deixou assim, bem impactado, foi quando eu li que quem come e bebe indignamente, esse está doente. E aí aquilo veio ao meu coração, eu falei assim: quem se afasta da casa do Senhor é porque já não come e bebe a ceia dignamente. Amém? Vamos orar? Deu vontade de orar. Senhor, eu venho lhe pedir que nessa noite o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, porque nós precisamos, Senhor, estar cada vez mais no centro da sua vontade e entender o seu querer sobre nossas vidas. Pai, nós não queremos ficar ou ser um doente espiritual. Então ajuda-nos, Senhor. Senhor, joga por terra tudo aquilo que possa impedir com que o teu povo venha entender a tua palavra. Senhor, que o Senhor venha me usar, Senhor, colocar as palavras certas em minha boca e que ela vá, Senhor, e faça o efeito para o qual está sendo mandado, Pai. É que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que a igreja abrisse comigo em 1 Coríntios 11, 27, por favor. E diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Amém? Queridos, quando eu li esse final, principalmente, eu fui impactado, porque muitas vezes nós não entendemos, quando nós viemos cear, o que se move no mundo espiritual. Muitas vezes nós viemos para a igreja para cear, simplesmente sentamos no banco, pegamos um pedaço de pão, pegamos o suco da uva e tomamos, sem saber qual é a profundidade que isso tem dentro de nós, sem saber o que isso significa para as nossas vidas. E quando nós falamos assim, né, que come indignamente, esse indignamente, ele não está atrelado à dignidade da pessoa, ele não está atrelado à sua dignidade pessoal,
ele está atrelado a como você ceia, faz a ceia do Senhor. Porque eu vou falar algo para você, talvez isso venha te chocar. Nenhum de nós aqui é digno de tomar a ceia do Senhor. Nenhum de nós. Porque não existe o santo, santo, santo homem de Deus. Existe um homem que está a caminho da sua santidade. Existe um homem que Jesus lhe santifica a cada dia. E todos os dias nós lutamos contra a nossa carne. Todos os dias nós lutamos contra as tentações e as vontades da nossa carne. Talvez você hoje, em sua mente, já tenha pecado. Talvez hoje você já pensou coisas que não deveriam ter pensado. Sabe por quê? Porque você é ser humano. E essa é a nossa luta. É a nossa luta contra a carne. É a nossa luta contra as tentações. E quando Paulo fala assim, examine-se o homem a si mesmo, e não coma indignamente da ceia do Senhor. Paulo está falando, não é de qualquer forma. Não adianta você vir aqui para essa casa e ceiar sem entender a justiça de Deus na sua vida. A ceia do Senhor, ela está registrada em 4 passagens bíblicas. Ela está lá, coloca para mim em Mateus 26, por favor. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Amém? Queridos, algo que eu achei interessante nessa passagem, que Jesus, que fala assim, ofereceu aos seus discípulos. Jesus não ofereceu o pão e o vinho a qualquer um. Jesus ofereceu aos seus discípulos. Você é um discípulo do Senhor? Você está realmente buscando a graça de Deus? Ou melhor, está buscando cada vez mais a face de Deus? Você está mais em comunhão com Deus? Porque quando nós viemos ceiar, nós temos que entender que isso é um memorial, é uma ordenança que Jesus nos deu para que quando nós viéssemos ceiar, nós viemos entender qual é o seu sacrifício sobre nossas vidas, para as nossas vidas. Em Marcos 14, 22, por favor. E fala assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tome isso, que isso é meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graça, e ofereceu a quem? Aos seus discípulos. E olha o que Jesus faz, ele pega o pão e ele dá graça. Senhor,
Sabe quando você pega o pão, você levanta e fala: Senhor, obrigado por esse pão, que simboliza o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões. Será que quando você pega o suco da uva, você fala: Senhor, obrigado por esse suco, que simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz para a remissão dos meus pecados? Será que nós, no momento da ceia, nós realmente trazemos à memória todo o sacrifício de Cristo para com nossas vidas? Será que nós relembramos tudo que Jesus fez por nós? Porque esse é o verdadeiro memorial, esse é a verdadeira ceia do Senhor. Vamos para Lucas 22, 19, por favor. E tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de... Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Nerechalamanai. Será que você consegue entender a profundidade disso? Esse é o meu sangue, que é derramado em favor de cada um de vocês. Coloca para mim 1 Coríntios 11, por favor. Jesus fala: essa é a nova aliança. A nova aliança é a promessa da justificação dos nossos pecados, na base de fé em Cristo. Quando nós olhamos e começamos a estudar o que significa a ceia, o que significa nós estarmos aqui, pegarmos o cálice, pegarmos o pão, qual é o simbolismo disso para nossas vidas, nós começamos a entender que o amor de Deus é muito grande sobre nós. E muitas vezes nós viemos para a igreja e não entendemos isso. Estou falando isso repetidamente, para que vocês entendam o que significa a ceia do Senhor. Para que vocês não fiquem doentes de alma. Para que vocês não venham ficar fracos nas promessas de Deus, não acreditando mais nas promessas de Deus em sua vida. Sabe, queridos, e Jesus chama os discípulos aqui e fala: vamos ceiar, vamos fazer a Páscoa, vamos celebrar a Páscoa. E a Páscoa que Jesus estava falando aqui, ela estava voltada para lá na época em que Israel estava sob a escravidão, no qual o Egito, o faraó, dominava o povo de Israel
e fazia deles escravos. E a palavra de Deus lá em Êxodo 12 fala que o povo estava escravo de Israel, estava escravo do Egito. E Deus ouviu o clamor daquele povo e enviou um libertador. E nós conhecemos a história das 10 pragas no Egito. E na última praga, Deus manda com que o anjo da morte viesse e matasse todos os primogênitos. Isso para que o povo de Israel fosse liberto. Mas Deus falou assim: para que vocês não sofram as consequências, vocês precisam me obedecer. Vocês precisam pegar um cordeiro. E vocês vão ceiar esse cordeiro. Vocês vão comer e chamar o seu vizinho mais próximo que não tem o que comer. Mas o sangue, vocês vão colocar sobre a porta, nas laterais, em cima. Esse sangue não vai deixar com que o anjo da morte toque na sua vida, toque na sua família. Em Hebreus 10 fala que a lei é uma sombra das promessas de Deus. E quando Deus fala para ele: olha, o sangue vai te proteger. O sangue vai te proteger. O suco da vide simboliza o sangue de Jesus. Se você crê e está coberto pelo sangue de Jesus em sua vida, mal nenhum chegará na sua casa. Mal nenhum chegará na sua vida. Porque o Senhor não vai deixar com que o anjo da morte venha tocar. O Senhor não vai deixar que as trevas, que o inimigo das nossas almas venham te tocar. Esse suco da uva, que simboliza o sangue de Jesus, nós precisamos entender que é Ele que nos protege. A ceia é algo importante para a sua vida. A ceia te traz um renovo em sua vida. E Deus manda com que esse povo saia de Israel, saia do Egito. E naquela noite, todos os primogênitos foram mortos, menos aquele que estava protegido pelo sangue do Cordeiro. Essa noite, em especial, foi uma noite de enorme tristeza no Egito, para o povo de Egito. Mas essa noite, para o povo de Israel, foi uma noite de enorme alegria na vida. O que eu quero dizer com isso? O sangue derramado na cruz, ele vai te trazer a alegria de volta. Ele vai te trazer a alegria e a paz de Cristo em sua vida. Talvez você hoje tenha se tornado escravo. Talvez você hoje sinta que uma opressão tão grande está na sua vida e você não consegue se libertar. Talvez você hoje fale: não tem mais jeito,
Ei, queridos, eu quero falar algo importante para você. O sangue de Jesus sobre tua vida, ele pode te libertar. Amém? E por que eu estou falando tudo isso com muita calma, muito tranquilo? Para que você entenda o valor da ceia. Para que você entenda que a ceia não é só comer e beber. Paulo aqui em 1 Coríntios 11, ele repreende. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu não coloquei aí. Ele fala assim. Em 1 Coríntios 11, 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar um pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm nada? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo está falando assim, ei, vocês vêm para a igreja, vocês trazem um alimento e vocês não compartilham. Ei, a ceia do Senhor não é isso, não é divisão, não existe classe social, não existe o melhor ou o pior, não existe o mais poderoso ou o mais fraco, não existe aquele que tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Ei, nós somos só um corpo em Cristo Jesus. E muitas vezes nós começamos a fazer divisão. Será que você consegue compreender que Deus está falando, ei, eu quero unidade entre vocês. Eu quero unidade. E Paulo fala assim, pois eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. Paulo está falando assim, ei, foi o próprio Senhor que me ensinou aqui como nós devemos ceiar. Não foi os discípulos. Foi o próprio Senhor que falou para o Paulo, ei, é assim que eu quero que vocês ceiem. E ele fala assim, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou ele o cálice e disse, esta é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, olha a promessa de Deus. Ei, a ceia está focada nas promessas do Senhor. A ceia está falando, ei, presta atenção, lembra-se das minhas promessas sobre sua vida. E porque a gente fala que quem não consegue entender o significado da ceia está fraco ou está doente espiritualmente, porque não consegue mais entender e acreditar nas promessas de Deus sobre a vida deles. Não consegue mais sentir a presença de Deus na vida dele. Muitas vezes nós estamos focados em muitas coisas, nós estamos debatendo muitas coisas e esquecemos o propósito maior de Deus para nossas vidas, que é a salvação. Sabe, quando Jesus, Ele iniciou essa nova Páscoa, essa nova aliança, Ele colocou
Ele se fez ponte entre nós e Deus, porque havia um abismo, o abismo do pecado que nos separou de Deus, e Ele fez essa ponte. Hoje nós temos um livre acesso a Deus, através do sangue de Jesus. Amém? Ezequiel 20, 30, por favor. 22, 30. Desculpa. Diz assim: e o povo estava ali fazendo as coisas que não agradavam a Deus, e Deus fala assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro, e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Olha que coisa tremenda. Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha, e Ele fala: eu não encontrei nenhuma. Coloca para mim em Isaías 59:16. E fala assim: e ele viu que não havia ninguém, e admirou-se, porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe o livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio. Mesma coisa, o povo estava fazendo coisas erradas, e Deus olhou e não viu ninguém que intercedesse pelo povo. Mas Deus falou: eu vou fazer justiça. E essa justiça de Deus, ela está hoje sobre nossas vidas. Essa justiça de Deus se chama Jesus Cristo. Tudo isso é colocado, sabe, toda essa justiça é colocado debaixo do sangue de Cristo. Quando nós colocamos lá em Efésios, lemos lá em Efésios 2,13, por favor, nos fala assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Nós estávamos longe de Deus. Nós estávamos distantes de Deus. Na verdade, nós éramos inimigos de Deus, que a Bíblia fala. Mas através de Jesus Cristo, Ele nos aproximou. E Ele não só nos aproximou, mas Ele nos fez filhos de Deus. Em Hebreus 13:12 fala assim: e assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu sangue. Memorial do suco da uva. Em Efésios 1:7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Coloca para mim 1 Coríntios 5, do 7 a 8, por favor. Queridos, eu sei que eu estou falando muitas passagens bíblicas, mas essas passagens bíblicas, vocês têm que entender, é esse o significado da ceia. Se nós não tivermos isso em nosso coração, se nós não entendermos, 1 Coríntios 5, do 7 ao 8.
Livre-se do fermento velho para que seja massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, nem da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Jesus está falando aqui, queridos, esqueça seu passado, esqueça as coisas que vocês fizeram de errado, esqueça, sabe, os seus pecados, porque vocês são massas novas, vocês estão revestidos pelo sangue de Jesus. Assim como aquele povo, Israel, foi liberto do Egito, Deus libertou com grande poder. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de Israel. Toda hora eles reclamavam, eles pensavam em voltar para o Egito, eles pensavam em voltar para a escravidão. E Deus está falando: ei, vocês são massas novas, vocês estão libertos, vocês não precisam voltar para o Egito, porque o que eu tenho para vocês é muito melhor. E quando nós não entendemos o significado da ceia, que é a libertação, que é a cura das nossas almas, que é a cura da nossa alma, que é a promessa de Deus em nossas vidas, da vida eterna, nós não vamos ser crentes saudáveis, nós vamos ser crentes doentes. Coloca para mim, por favor. Coloca 1 Pedro 1, 18 a 19, por favor. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. A fé e a esperança de vocês estão em Deus. Está em Deus. Nós precisamos entender que tudo está nas mãos de Deus. Muitas vezes nós tentamos fazer as coisas com a força do nosso próprio braço. Nós queremos fazer as coisas do jeito que nós queremos. Mas Deus está falando: ei, eu quero te ajudar. Eu quero caminhar contigo. Eu quero estar aonde você está. Eu quero que minhas promessas continuem sobre sua vida. E todos esses versículos que eu trouxe, e tinha muito mais aqui, é para nos fazer entender o que significa ceia para nossas vidas. E talvez você pergunte: mas onde eu devo participar dessa ceia? Eu posso ceiar em qualquer lugar? Eu posso ceiar de qualquer maneira? Não. A ceia é um ato de comunhão entre você e Deus. Mas não é só entre você e Deus. É entre você e seu irmão. Se você não está em comunhão com Deus, se você não está em comunhão com teu irmão, como é que você pode cear?
Se você está sozinho, amém, você está em comunhão com Deus, mas e o seu irmão? Então sua ceia não estará completa. Em Atos 27, coloca para mim, por favor. Fala assim: no primeiro dia da semana, reunimos para o partido o pão. E Paulo falou ao povo: pretendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Paulo se reuniu com seus irmãos. Eles comemoraram a ceia, lembraram das promessas de Deus na sua vida, tiveram a comunhão entre si. Será que você está tendo essa comunhão com seus irmãos? Será que no momento da ceia, nós nos colocamos na brecha do nosso irmão? Irmão, o que você está precisando? Eu quero orar por ti. Você é um intercessor. Será que após ceia, você não ora pelo seu irmão? Você já sentiu quando você ceia, você está ali, está adorando a Deus, você, sabe, você se coloca digno, porque você começa a se colocar, a falar: Senhor, eu sei que sou um pecador, eu sei que eu não mereço, mas eu sei que o seu sangue me purifica de todo pecado, eu tenho fé em Ti. E você ceia, e de repente lá dentro do seu coração, depois da ceia, você sente a presença de Deus, e Deus fala assim: ora pelo seu irmão. Será que você tem essa sensibilidade? Comunhão? Talvez nem de orar. Deus fala assim: abraça teu irmão. Ele só está precisando de um abraço. Ou será que você ceia e vai embora? Cadê a comunhão com o teu irmão? Quem tem direito de tomar a ceia? A ceia do Senhor é um ato espiritual. É todo aquele que tem uma comunhão com Deus, é aquele todo que tem fé em Jesus Cristo, que crê na sua redenção sobre nossas vidas, que crê que Jesus te libertou, que crê que o sangue de Jesus tem poder para te libertar de toda a maldade, de todo o vício, de todo o pecado. Coloca para mim 1 João 1, de 5 a 17. Ele fala assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Querido, se nós andarmos em comunhão um com os outros, se nós andarmos na luz, nós entendemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, querido, quando você vem para a ceia, alguma coisa no seu coração está dizendo: você não pode ceiar porque você pecou. Você não pode ceiar porque você fez coisas erradas. Ei, querido,
Não deixe que o inimigo faça com que você não venha ceiar. Se coloque aos pés de Cristo e fala: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Tu sabe, Senhor, do meu coração, Tu sabe que eu estou arrependido. Deus, então me ajuda a continuar no centro da Sua vontade, Senhor. Se eu errei, se eu estou indo por caminho torto, Senhor, me coloca novamente, porque eu não quero ficar longe das Suas promessas. Eu não quero ficar novamente na mão do meu inimigo. Eu não quero novamente ser escravo. E é isso que Deus está falando: não deixe de ceiar, não deixe de fazer um memorial, se arrependa, volte ao Senhor. Eu não sei se todos aqui, acredito que sim, já se converteu, mas você que está na live, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você ainda não conhece Cristo, hoje é um dia especial para você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero sentir a sua presença, eu quero ser salvo, Senhor. E se você está me escutando hoje, você tem desejo no seu coração, vem aqui no próximo domingo, converse com o seu pastor, declare sua fé a Cristo, venha ceiar na próxima ceia. A ceia do Senhor, ela nos remete ao passado, ao presente e ao futuro. Quando nós olhamos para trás, para o sacrifício que Jesus fez na cruz, entendemos que entendemos isso como sendo o fundamento, o centro da nossa salvação. Nós olhamos o sacrifício de Jesus e vemos o nosso fundamento, e vemos o centro da nossa salvação. Quando olhamos para o presente, este momento, meditamos no terrível preço que Jesus pagou para nos redimir dos nossos pecados. E quando Jesus, você entende que Ele te redimiu dos pecados, você tem uma decisão muito grande em sua vida, em resistir ou não às tentações, porque Deus está contigo e você pode resistir. E para o futuro, entendemos que a morte de Jesus é a base da nossa esperança. E é assim que nós proclamamos nossa fé. E nós entendemos que nós olhamos para frente e vemos a nossa salvação, a nossa eternidade com Deus, a morada nos céus, estar junto com Deus. Então, o que é a ceia? Que memorial é esse? O que significa, depois de tudo que eu falei, todos os versículos que eu coloquei diante de vocês? Significa que nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer nunca o dia negro no Calvário, em que Jesus deu sua vida para nos salvar. Esse é o memorial. Esse é o sentido da ceia. E quando você vier ceiar, e quando o pastor estiver aqui ministrando a ceia, você venha trazer a lembrança de tudo que Jesus fez na sua vida, de tudo que Jesus já tem prometido para a sua vida.
Nós precisamos entender que as bênçãos do Senhor, ela começa na terra e ela continua eternamente no céu. Ela não para por aqui. E esse é o memorial que Jesus está falando. Ei, eu paguei um alto preço pela sua vida. Estou lhe dando de graça. Estou lhe dando de graça. Não desiste. Não seja como aquele povo de dura cerviz. Lá em João 3,14 fala assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim se faz necessário que o Filho do Homem seja levantado. Assim como todos olhavam para aquela serpente e eram curados, assim hoje nós temos que olhar para Jesus e todos os nossos traumas, todas as nossas dificuldades, todas as nossos momentos difíceis serão curados e serão resolvidos em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nessa noite em que nós nos preparamos para a ceia, nós hoje, Senhor, entendemos um pouco mais do que é ceiar. Na verdade, a ceia, ela nos remete ao seu sacrifício na cruz para nos salvar. Ela nos remete, Senhor, para as promessas que o Senhor tem em nossa vida. Promessa de bênção, de paz e não de mal, Senhor. Mas, Pai, eu venho lhe pedir nessa noite em que o Senhor venha nos dar também sustento, Pai. Porque muitas vezes a luta é muito grande, a adversidade é muito grande sobre nossas vidas, Senhor. Nós perdemos o rumo, nós perdemos, não sabemos para onde caminhar. A escuridão está diante de nós. Eu venho lhe pedir hoje, Senhor, que a sua luz, Senhor, venha clarear os nossos passos. Que esses pensamentos ruins, que essas tormentas que tem em nossa mente, na nossa cabeça, Senhor, eu venho lhe pedir hoje, Senhor, a cura e a libertação. Talvez alguém tenha falado para você: ei, você não vai ser feliz. Ei, você não vai conseguir. Ei, isso vai acabar. Ei, isso é só um sentimento seu. Não, Deus está falando: não, fui eu que pus isso no seu coração, na sua mente. E a minha promessa, as minhas bênçãos, elas vão se cumprir na sua vida. Não duvide do que eu tenho para ti, diz o Senhor sobre ti. Porque o inimigo quer tirar, o inimigo quer te parar, o inimigo não quer que você avance. Mas Deus está falando: ei, eu te libertei, você é livre. Você é livre para andar nos meus caminhos. Você é livre para prosseguir. Oh, não se retenha, não pare. Porque a mão do Todo-Poderoso está sobre tua vida. Comece a clamar hoje. Clama pelo sangue de Jesus e fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda a crer, me ajuda na minha fé, me ajuda, Senhor, a prosseguir. Tira esses pensamentos, Senhor, que foram colocados, que não está no centro da sua vontade.
Deus, visita meu lar, visita minha casa, visita minha família. Comece a orar agora ao Senhor e peça por alguém que veio agora nesse momento em sua mente, e Deus está falando: ei, o milagre vai vir de ti, o milagre virá de ti. Clame agora ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor.